Saúde. Vai ter que beber, né? Tem que... Dizem que com o passar dos vinhos, os anos ficam melhores. É verdade isso, Breno? Ah, com certeza, Juliana. O vinho nada mais é do que o alimento da alma, né? Então, quanto mais a gente aprecia o vinho, a gente tem uma tendência a viver melhor, né? A viver com mais, a dar mais clareza para os pensamentos, né? Para a vida em si. E o vinho, ele traz uma alegria, remete a festividades, remete a comemorações, né? Momentos íntimos também, né? Isso, ele agrega, né? Para você ver. Hoje você reúne pessoas em torno do vinho, o papo flui, né? O pessoal fica feliz, né? Com certeza isso acontece. E de pensar assim, né, Breno, que é uma bebida milenar, né? Ah, milenar. Tem indícios de que o vinho ele nasceu no Egito, né? Olha. Aliás, nasceu não, ele foi criado no Egito, né? Na época do Egito. Outros informam que ele foi criado na Geórgia, ali na antiga União Soviética. Da Roma Antiga, né, também. Né? E outra, com as conquistas romanas, né? O vinho ele foi espalhado pela Europa inteira, né? Pelo norte da África, inclusive. Engraçado que eu me lembro também, né, se a gente pensar nas tragédias gregas e todas aquelas festividades, né, gregas que eles meio que cultuavam, né, o Dioniso, o deus Dioniso na mitologia grega e na mitologia romana, que era o Baco, né, que tudo remetia ao vinho, né? Isso, as festividades relacionadas ao vinho. Era uma divindade praticamente exclusiva, né, do vinho, que arremetia também à festa, né? Então, quer dizer, isso mostra realmente o efeito que o vinho já trazia para os povos desde a antiguidade. E é muito interessante pensar na evolução disso, né? Porque depois também veio para os cristãos também, né? O vinho, a importância. Até na missa, né? Na missa, até hoje, né? O vinho, ele é nada mais do que o sangue de Cristo. E falando em evolução do vinho, a gente pode perceber que na antiguidade os vinhos eram guardados em ânforas de barro, que na verdade acabava tendo um gosto um pouco diferente do vinho de hoje, porque você tinha que às vezes agregar algumas ervas para ajudar na conservação do vinho. Hoje, inclusive, o pessoal está voltando a cultuar um pouco essa tradição, fazendo os vinhos de talha, que são os vinhos que são armazenados, né, em tonéis de barro, em tonéis até de concreto, em ovos de concreto, que dá esse gosto mais mineral no vinho, né? Então é uma tradição aí que está voltando. Que interessante, acho muito legal isso. E eu gosto muito também daquela tradição do carvalho, né? Dos tonéis de carvalho, que se fala muito. Como que é? Hoje em dia ainda é utilizado? Quais são as regiões que mais utilizam esses? Hoje você pode guardar, você pode armazenar o vinho em carvalho, né? Para que ele envelheça, adquirindo sabores secundários e terciários, né? Aromas e sabores secundários e terciários. O carvalho, ele acaba influenciando bastante, dando essas notas de couro, né? Dando essas notas de especiarias. Sim. E agora a tendência hoje é o pessoal evitar que a influência do carvalho ela seja, vamos dizer assim, negativa. Quando você utiliza muito o carvalho, muita madeira, você acaba escondendo alguns defeitos do vinho. Olha. Entendeu? O pessoal tem procurado utilizar o carvalho no sentido positivo, sem dar tanta interferência. Entendi. Para você ter noção, tem alguns vinificadores
que eles jogavam lascas de madeira nos tonéis de inox para justamente dar esse gosto de madeira no vinho, mas no sentido de corrigir o defeito do vinho. Eu estive um tempo na casa da minha irmã e passando um período lá com ela, e os vinhos dela estavam armazenados num armário também, né, de madeira, né, mas em garrafas, né? Em garrafas, né, engarrafadas, mas assim, tinha uma armazenagem bem interessante, né, ela mora num país frio, então assim, ficava em temperatura ambiente, mas que conservava. E daí ela abriu essa garrafa pra gente, a hora que abriu, veio um buquê, exatamente assim, muito próximo, né, do carvalho, do couro, daqueles elementos, e eu falei, uau! Daí que vinho, né? E depois eu vim a saber que na verdade foi exatamente a ambientação onde o vinho estava que provavelmente provocou essa sensação, digamos assim, né? Eu acho que essa ambientação, né, o vinho está em ambiente escuro, em ambiente mais gelado, ele vai favorecendo a conservação do vinho, né, da garrafa. Mas a partir do momento que o vinho já foi para a garrafa, ele não adquire por estar num ambiente externo mais assim... Então eu posso dizer que era o vinho mesmo? Era o vinho mesmo. As características dele ele adquiriu quando ele estava na barrica de carvalho, né? No caso, se ele ficou em barrica, né? Nossa, e foi muito gostoso. E o interessante é que o pessoal também não utiliza não só o carvalho, né? Utiliza outros tipos de barricas. Entendi. E em algumas situações também utilizam barricas já de segundo, de terceiro uso, outros já colocam para fazer uma experiência diferente em barricas onde já foi armazenado o uísque, para poder também pegar algumas características diferentes, né? Então, hoje o pessoal que vai vinificar, ele tem várias estratégias aí para poder fazer a vinificação do vinho. E além disso tudo, Breno, fala um pouquinho pra gente sobre as questões dos terroirs, que influenciam bastante também nessas produções. Com certeza. Hoje já se falam até em micro terroirs, né? Hoje, o que seria um terroir? O terroir varia do tipo de solo, do clima, da altitude do lugar, do índice pluviométrico do lugar. Então isso tudo aí forma o terroir. E às vezes numa mesma região você consegue, num espaço aí de poucos quilômetros, ter terroirs totalmente diferentes, né? Inclusive a gente... Às vezes numa mesma vinícola, assim... Não, exato. Nós fizemos uma experiência aqui na loja com a degustação da linha da Caiquém Aventura, né? Que são vinhos Malbec, que são feitos pela vinícola Caiquém, onde cada vinho cada vinho é extraído de um micro terroir e eles são muito próximos uns do outro. Inclusive tem um que está de um lado do rio e o outro do outro lado do rio. Que legal isso. E ali você observa tipos de solo diferentes, né? Então isso aí contribui para dar uma diferença no vinho. Isso aí foi contextualizado na degustação, entendeu? E a gente verificou realmente que existe essa diferença. Eles foram vinificados da mesma forma, armazenados da mesma forma. O que diferenciou tudo ali foi o terroir, entendeu? Então, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, vinícolas que são, por exemplo, eles têm as vinícolas familiares, os chateaus, principalmente na França, né? Mesmo lá a gente tem diferenciações por conta do terroir dentro de uma própria propriedade. Não, com certeza. Lá tem terroirs que estão dentro de um quarteirão. Você entendeu? E são diferentes. São diferentes. Cada chateauzinho ali, às vezes, tem a sua produção ali num quarteirão, 2 quarteirões. E do lado já é outra vinícola que tem, então já tem. Mas ali também influencia também a parte da vinificação, né? Porque como são vinícolas diferentes, a vinificação com certeza vai ser feita de forma diferente, né? Por exemplo, tem a questão das uvas também para cada tipo de vinho, né? Tem gente que pensa que para fazer, por exemplo, o vinho branco são necessárias uvas verdes, e não é necessariamente assim, né? Tradicionalmente, as principais uvas
para se fazer o vinho branco são uvas brancas, né? Chardonnay, Sauvignon Blanc, entre outras. Porém, você pode fazer vinhos brancos de uvas tintas. Hoje já se tem feito muita experiência nesse sentido. É só você tirar a casca da uva antes da fermentação. Que aí você consegue. Hoje você faz vinhos brancos com uva Malbec, você faz vinhos brancos com tempranillo. E tradicionalmente, né, para se fazer um espumante, já se utiliza a Pinot Noir, né, que é uma das uvas mais difundidas aí para fazer um espumante. É uma uva tinta e ela você tira a casca dela e faz o espumante, o vinho, né? Inclusive, quando você tem um espumante só com uva Pinot Noir, você intitula esse espumante como um Blanc de Noir. Blanc de Noir. Porque é um espumante, né, branco, feito de uvas tintas. Nossa, que nome lindo. Você falou da Pinot Grigio também, né? A Pinot Grigio é uma uva, a característica dela, da casca dela ser acinzentada, então ela é considerada uma uva tinta, né? Então, eu nunca vi Pinot Grigio tinto. Sempre se faz o Pinot Grigio branco. Falar nisso, esse vinho é maravilhoso. Qual é? Isso aqui já é um chileno, é um Gran Reserva. É da vinícola Miguel Torres, é um Santa Digna. É um vinho que tem um custo-benefício muito bom. E a uva é uma uva Cabernet, é uma uva característica lá no Chile, entendeu? Uma uva francesa, que ela foi dada como extinta na França. Houve uma praga na Europa, a filocera, que ela exterminou toda a uva que era plantada lá na Europa para se fazer o vinho, né? E foi quando o pessoal começou a trazer um pouco de muda dessas uvas para se plantar aqui na América do Sul. Acharam ali na região dos Andes, né, de Mendoza e no Chile, que seriam locais adequados para se voltar a produzir o vinho. E eles acharam que essa Cabernet tinha sido extinta. Então, com o tempo, eles começaram a verificar que o que eles achavam que era Merlot, que eles estavam plantando lá no Chile, na verdade era a uva Cabernet. Então, hoje ela é a uva principal lá do Chile. É uma uva mais fácil de beber, ela tem um corpo assim de médio para baixo. Mas então ela tem uma leve aproximação com o Merlot. Exatamente, tem uma leve aproximação com o Merlot. E até na característica física também. Bacana. Breno, então já que a gente está aqui degustando esse vinho delicioso, dá uma sugestão para quem está querendo conhecer, querendo, né, se aprimorar, apreciar novos vinhos. O que você sugere? O que você teria na sua adega que as pessoas poderiam vir e geralmente quem não está no mundo do vinho costumam beber aquele vinho mais doce, vinho mais adocicado, que eles chamam de vinho suave, que na verdade são vinhos que não são fabricados na maioria com uvas vitiviníferas e tem uma leve adição de açúcar. Então eu sugiro que o pessoal comece com uvas menos encorpadas, com uvas que tenham menos tanino, menos acidez e outras que tenham até um leve adocicado, mas aquele adocicado da própria uva. Né? Então eu indicaria a Pinot Noir, né, que é uma uva bem leve, a Cabernet também, e entre os italianos também, a Primitivo, a Negro Amaro, a própria Sangiovese também, que são que fazem vinhos mais fáceis de beber. E dentre os portugueses também podemos encontrar alguns blends que também favorecem aí ao pessoal iniciar no mundo do vinho. Muito bom, Breno. Muito obrigada. Foi uma delícia essa conversa. E fica aí a dica, quem quiser degustar um vinho gostoso, apreciar novos sabores, estamos aqui no Viva Vino, né, em Uberlândia, e um brinde. Um brinde. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço.